Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Valney e gostaria de compartilhar com todos, o máximo número de pessoas que puderem escutar esta mensagem, algo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração para falar para vocês, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Melhor dizendo, somente o versículo 1, que diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Amém. Esse versículo fala do segundo envio, de um dos fatos do ministério do Senhor Jesus, que foi o segundo envio de discípulos, de pessoas, para anunciar a passagem do Senhor Jesus por determinados lugares. Não é? A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele planeja, não é? Ele estava se planejando para passar por algumas cidades para anunciar a mensagem que ele havia trazido do Pai. E ele começa a evangelizar, ele começa a pregar a sua mensagem, ele começa a evangelizar todos os povos, a todas as pessoas que vinham a ele evangelizava, ele trazia a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem do perdão. E ele começa também a ensinar, a instruir, a doutrinar aquelas pessoas que haviam se colocado à disposição de segui-lo. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, ele começa a fazer um discipulado, ele começa a formar aquelas pessoas como pregadores do Evangelho, como pregadoras da mensagem que haviam recebido do Senhor Jesus. E chega um momento no ministério do Senhor Jesus que ele precisa passar por outras cidades. Ele precisa passar por cidades que ele ainda não havia passado, para anunciar o Evangelho do Reino de Deus por onde ele ainda não havia anunciado. E ele, dos seguidores dele, dos discípulos dele, ele seleciona 70 e forma 35 duplas. Ele envia, a Bíblia diz que ele envia de dois em dois as cidades e lugares por onde ele havia de passar. E a Bíblia nos diz que aqueles homens foram, aquelas pessoas foram anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, não é? E aqui num texto paralelo que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 27, nos diz o seguinte: O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Não é? Ou seja, ele diz: aquilo que eu vos ensino, aquilo que eu estou lhe ensinando, ensine ao maior número de pessoas que você puder. Junte as pessoas, faça reuniões, suba no telhado para anunciar. Hoje em dia nós não temos essa cultura de subir no telhado, né, da nossa casa ou da casa de outra pessoa para gritar, para falar alguma coisa. Geralmente as pessoas, quando querem atingir um certo número de pessoas, as pessoas pegam o microfone e pregam para quem puder escutar aquele serviço de som. E hoje em dia, com a internet, fazer o que o Senhor Jesus manda aqui em Mateus 10, 27, ficou muito mais fácil. Não é? Pregar sobre os telhados ficou muito mais fácil. Hoje em dia o Evangelho ele alcançou várias pessoas através do rádio, através da internet, através das redes sociais. E hoje o Evangelho de Cristo está entrando na sua casa. Não é? E eu, como porta-voz de Deus, eu quero pregar sobre o telhado da sua casa. Eu gostaria de transmitir a mensagem que o Senhor Jesus mandou para aqueles 70 discípulos. Ele disse: vão e anunciem que eu vou passar por aquela cidade. Só que o Senhor Jesus ele não vem para uma cidade só. Ele morreu, ressuscitou e agora está à direita do Pai. E ele disse: eu vou. E se eu for, eu vou vos preparar lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, voltarei para vos levar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, o Senhor Jesus ainda não voltou, nos diz a Bíblia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, que a promessa do Senhor ela não é tardia, mas o Senhor ele é longânimo. Porque ele não quer que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Você pode estar pensando, eu cresci ouvindo que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, e Jesus ainda não voltou. Mas eu quero te dizer que Jesus está voltando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu gostaria de lhe anunciar isso, que ele está voltando. Assim como aqueles 70 discípulos anunciaram que Jesus estaria passando por aquelas cidades, eu quero te anunciar que Jesus está voltando. Não é tempo de perder tempo. Não é tempo de você se perder com as coisas do mundo. Não é tempo de você desperdiçar a sua vida com coisas que lhe distanciam de Deus. É tempo de você se arrepender e de buscar o perdão de Deus. É tempo de você reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não teve a sua experiência pessoal, a sua experiência de salvação, eu quero te convidar a aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia diz que ele virá, mas ele só vai buscar, ele só vai levar para estar com ele eternamente no céu aqueles que são dele. O que é dele, ele vai levar. Se não for dele, infelizmente, vai ficar. E o desejo de Deus é que você reconheça que o Filho dele é o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Único e suficiente Senhor e Salvador da tua alma. Amém? Então é esta mensagem que eu gostaria de deixar para você meditar, para você refletir e para acender. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor, se desviou do Evangelho e está longe da vontade de Deus. Eu quero te dizer que você sabe. Esta mensagem que eu estou transmitindo, você sabe. E você sabe que Jesus está voltando. Você conhece o que está escrito aqui. Você sabe. Você tem o domínio do que está escrito aqui. Mas infelizmente você não está praticando, você não está obedecendo. E eu quero convidar você. Volte para os caminhos do Senhor. Volte enquanto há tempo. A porta da graça está aberta. Mas um dia ela vai fechar. Então entre por ela. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Você está vivo, seu coração está batendo, seu sangue está pulsando, seu cérebro está funcionando. Então significa que você está vivo, que você está viva. Então, enquanto há vida, há esperança. Porque depois da morte, diz a Bíblia, que segue-se o juízo. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Ou a eternidade de vida eterna, ou a eternidade de castigo eterno. Quem escolhe é você. Você quer fazer a sua escolha? Você quer optar por Jesus? Você quer ir para o céu? Abre o coração. Abre o teu coração para Jesus. Ele quer entrar e fazer morada na sua vida. Enquanto ele não vem, aproveita e vai a ele. Aleluia. Aproveita a oportunidade. Aproveita que você tem chance. Aproveita que você tem vida. Quantas pessoas partiram e não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus? Partiram sem a salvação. E quantas pessoas têm vida, têm acesso à graça e estão desperdiçando tempo? A vida é um vapor. Hoje você está vivo, amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Então, entre pela porta da graça. Porque o Senhor Jesus está voltando. Então eu agradeço a oportunidade, a sua confiança de poder entrar na sua casa para transmitir essa mensagem que Jesus está voltando.
e que Deus abençoe a todos.